Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um momento de paz. Desejamos a graça e a paz do nosso bom Deus a todos. E como sempre, antes de nós começarmos com a nossa meditação de hoje, vamos fazer uma breve oração para pedirmos a bênção do nosso Pai Celestial. Querido Pai que estás no céu, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo cuidado desta noite. Obrigado por nos dar esta grande oportunidade de podermos meditar na Tua Palavra, refletirmos na Tua vontade nesses últimos dias. Esteja com cada um dos Teus filhos que está acompanhando esta meditação. Que o Senhor esteja abençoando o dia de cada um deles. É o que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje, dia 12 de janeiro de 2024, nosso tema da meditação de hoje é Últimas advertências do terceiro anjo. Últimas advertências do terceiro anjo. Apocalipse capítulo 18, verso 1 é o nosso texto de ler. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Nós sabemos que esse texto é uma referência ao último acontecimento que se dará na experiência do povo de Deus. Sabemos que esse outro anjo, que aqui é destacado, a gente percebe que a palavra outro, isto quer dizer que antes ou anterior a ele, teve anjos que voaram pelo meio do céu. Só que este aqui é aqui identificado que o que ele faz é iluminar a terra com a sua glória, e ele estava cheio de poder, ou seja, cheio de autoridade. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com toda a sua glória. Predisse com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os pontos missionários do mundo. E, em alguns países, houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sobre a última advertência do terceiro anjo. Então a gente percebe que esse outro anjo, ele vem e se associa à terceira mensagem angélica. Mas podemos, por assim dizer, que este anjo, ele associa-se às três mensagens angélicas. E nós acabamos de ler e vimos que o movimento adventista de 1840 a 1844 é o movimento contado sobre a proclamação da primeira e segunda mensagem angélica. A partir do ano de 1844, o voo do terceiro anjo começa para realizar a sua obra. Então nós vemos que quando Miller começa a pregar a mensagem do segundo advento, da hora do juízo, a partir de 1833, quando ele é credenciado para começar a pregar em todas as igrejas a nível dos Estados Unidos da América, essa mensagem se torna mundial. Ela começa a ganhar maior força a partir entre os anos 1840. Em 1842, algo interessante acontece nessa fase. Nós temos ali, entre 40 e 42, a confirmação do método interpretativo do princípio um dia por um ano, de acordo com o princípio bíblico da interpretação profética, sendo confirmado pelas igrejas protestantes quando se cumpre exatamente a profecia que foi apresentada pelo servo de Deus, Samuel Snow, quando ele apresenta que, naquele período, o Império Turco-Otomano sofreria sua queda. Então, nós temos ali, entre os anos 1842 e 43, o período que começa a se pregar a mensagem do segundo anjo, mostrando que as igrejas protestantes dos Estados Unidos, elas se tornaram Babilônia. Ou seja, a queda gradual de Babilônia começa a ser pregada nesse período.
E em 1844, então, a mensagem do terceiro anjo é pregada. Então é prometido aqui que, nos últimos dias, sobre a proclamação da última advertência do terceiro anjo, que adverte os seres humanos para não receberem a marca da besta, nem o seu número, nem o número do seu nome, a fim de que não recebam ou não incorram nos juízos que cairão sobre a face da terra. Então, este mensageiro que somos nós nessa última geração, há uma promessa de que Deus vai derramar o seu poder, conhecido metaforicamente na linguagem hebraica como o derramamento da chuva seródia. Então, nós precisamos ser esse anjo e nos prepararmos para esta obra. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou seu início, exatamente no dia dos apóstolos. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva seródia no final do mesmo. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer da santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Apocalipse 13, verso 13. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Ou seja, quando chegar esse momento em que Deus vai fazer o derramamento gracioso do poder do Espírito Santo, assim como Cristo havia prometido aos discípulos antes que ele subisse para o Pai, ele disse que derramarei sobre vós, derramarei e enviarei poder sobre vós ao descer o Espírito Santo. E chegando então o dia de Pentecostes, o Senhor cumpriu com sua promessa. O poder de Deus desceu sobre os discípulos. Na primeira ocasião, após a sua ressurreição, Jesus soprou o Espírito Santo, o espírito de conversão, sobre os discípulos, e isso está registrado no livro de João, capítulo 20. Quando ele ressuscita e se encontra com os discípulos, ele diz: paz seja convosco. E ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus, sabendo que os discípulos precisavam não somente daquele espírito que receberam, o espírito de conversão, o espírito de entrega, eles precisavam do espírito do poder, ou seja, a força, a coragem para proclamarem a mensagem, porque eles estavam sob um processo, um período de ameaça e medo, receio. Então podemos dizer que ali foi o gotejamento da chuva temporã, quando Jesus sopra, e então eles recebem a chuva abundante, seródia, do período temporal, no dia de Pentecostes, quando eles estavam ali durante os 10 dias orando, confessando suas culpas e buscando então a transformação. Foi ali então que eles recebem o poder e começam a pregar a mensagem. Nessa altura, queridos, milagres foram realizados pelos discípulos, porque houve a adição de poder. E muitos hoje se perguntam, mas se nós somos o povo de Deus, se nós somos a igreja verdadeira, por que não há demonstração de poder sobrenatural? Porque nós estamos vivendo num período do engano, do cumprimento profético que Cristo disse que nos últimos dias muitos falsos profetas se levantariam e realizariam grandes prodígios e milagres. Mas a promessa bíblica nos deixa bem claro que no final, o povo de Deus, ao receber o poder em grande medida sobre o símbolo da chuva seródia, eles farão as mesmas coisas realizadas e maior que foram realizadas no dia de Pentecostes. E nessa altura, o mundo terá de decidir-se. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitos ficaram impressionados, foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus
cortam os liames que os têm retidos. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para o deter agora. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Isto é o que vai acontecer. Por isso, meus queridos irmãos, nós estamos hoje vivendo um período em que o Ministério IAG tem estado a fazer um trabalho maravilhoso na obra de publicação. Essa obra de publicação hoje tem um projeto chamado Folhas de Outono, tal como a serva do Senhor havia orientado, que o grande conflito precisa ser distribuído pelo mundo, precisa circular pelo mundo como folhas de outono. Meus queridos irmãos, esta obra de publicação, de distribuição de literatura, tal como lemos aqui, as publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência e, todavia, muitos ficaram impressionados, mas embora sendo impedidos hoje de compreender a verdade, mas chegará o tempo em que laços de família, relações na igreja serão impotentes para reter essas pessoas, porque naquele momento o poder será derramado sobre o povo de Deus e todos aqueles que ouvirem a mensagem e abraçarem a verdade serão imbuídos do poder evangélico, pentecostal, para tomarem suas decisões e também fazerem parte desta obra. Que nós possamos, queridos irmãos, estar buscando ser este anjo que estará iluminando a terra com sua glória. Que o Senhor nos guarde e desejo para todos, desde já, uma boa preparação de sábado, sendo hoje sexta-feira, e que a graça e a paz de Deus possa superabundar grandemente nos corações de todos. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta para mais um momento de paz. Vamos orar para agradecer ao Pai Celestial. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por esses breves momentos de meditação e reflexão da Tua Palavra. Abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor. Abençoe sua igreja. Esteja com o seu povo nesses últimos dias. Nós estamos vendo como os sinais estão cada vez mais claros, nos indicando que a breve volta de seu amado Filho está próxima. E nos ajuda, Senhor, como povo, como igreja, pela responsabilidade que temos, Pai, de fazermos a obra que já devia ter sido feita, a obra da expansão massiva da Tua Palavra. Nos ajude, Pai, para aproveitarmos os últimos momentos que temos de liberdade nesta terra, para podermos disseminar a Tua Palavra. Guarda-nos hoje e sempre. É o que lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Cristo possa abundar a todos, queridos irmãos, e até breve.